Salve, salve nação! Eu venho trazer um vídeo aqui com as últimas informações do Flamengo, a repercussão do empate com o Cruzeiro em 1-1 lá no Mineirão. Espero que vocês gostem do vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal e deixa o like. Bora pro vídeo. O empate nessa noite de Libertadores foi pior para quem? Palmeiras, Cruzeiro ou Flamengo? Quem vocês acham que levou a pior com o empate? Eu vou começar votando, Fábio Lázaro e Rodrigo. Eu acho que o Palmeiras, por quê? Porque o jogo decisivo vai ser fora, lá em Assunção. E dos 3 confrontos que teve contra o Cerro Porteño nessa temporada, não ganhou nenhum, né? Foram 2 empates e 1 derrota. Inclusive a derrota aqui na fase de grupos com gol do Verratti também. Eu acho que tem uma resposta clara para quem foi melhor. Obviamente foi pro Flamengo, porque jogou fora de casa, vai decidir em casa, porque saiu atrás. Agora eu acho que foi pior pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro sai na frente, o Cruzeiro poderia ter conseguido uma vitória que daria uma vantagem, ainda que mínima, mas importantíssima para jogar no Rio de Janeiro. O Palmeiras, embora não venha jogando bem, e não jogou bem mais uma vez contra o Cerro Porteño, o Palmeiras tem totais condições e foi melhor nas 3 vezes que jogou contra o Cerro Porteño. Teve mais volume e faltou muita efetividade para o Palmeiras. Mas mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras é favorito contra o Cerro. Agora, o Cruzeiro teve a chance de ter uma vantagem que contra um Flamengo jogando no Rio de Janeiro seria muito importante e deixou escapar essa vantagem. E você, Márcio, qual que é o seu voto? Eu acho que foi pior para o Palmeiras. O Palmeiras, além de não estar jogando bem, perde um jogador, né, um expulso, um jogador importante, o Andréas. Depois a gente também pode falar disso, também acho que foi um erro de arbitragem ali. Mas e o fato de não estar jogando bem, inclusive um jogo decisivo desse, e do jogo quando foi lá contra o Cerro ser um jogo muito aguerrido, é outro tipo de jogo, outro tipo de gramado, né? É outra história em relação a que o Allianz não levar vantagem, inclusive dá um conforto para o Cerro. A gente sabe, mesmo jogando em casa, ele não tem nenhum problema de não pressiona a marcação, mas não avança muito. Acho que o pior foi para o Palmeiras. O Cruzeiro, eu acho que eu discordo do Lázaro, porque o Cruzeiro apresentou bom futebol. Então, embora acabe tendo algum favoritismo agora para o Flamengo, mas ele tem condição de ganhar no Maracanã. É um bom time, tem bola. Um bom futebol do Cruzeiro, Lázaro, e com estreias importantes e um golaço do Arroio. Depois o Paquetá entrou também, conseguiu ali no rebote empatar o jogo com 1-1. Mas foi um bom jogo mesmo, analisando assim. A equipe do Cruzeiro está bem forte. Bastante equilibrado, né? Um jogo muito equilibrado, um jogo que o Flamengo começa melhor. Quando eu vejo a escalação e não vejo o Pedro entre os titulares, eu imaginava o Flamengo esperando mais do Cruzeiro e apostando mais na velocidade do Lino e do Plata pelos lados. Mas pelo contrário, o Flamengo começou pressionando muito a saída de bola, né? Era um 4-2-3-1, mas que sem a bola os 2 pontas baixavam um pouco mais para o Arrascaeta e o Pedro marcarem mais alta a saída do Cruzeiro. E rolou um sufoco ali. No começo do jogo o Cruzeiro estava perdido. Só que foi se encontrando rapidamente, ganhando meio campo, melhorou, embora o Flamengo tivesse... Ele terminou o primeiro tempo com mais posse de bola, chegou a ter 70% contra 30%, mas terminou o primeiro tempo com uma margem mais equilibrada, mais o Flamengo com 56-44%, né, o Flamengo. As principais chances do primeiro tempo foram do Cruzeiro. O Bruno Henrique teve a grande oportunidade do Flamengo no primeiro tempo, uma bola na trave ali, numa recuperação boa do Arrascaeta, encontrando bem o Bruno Henrique. Mas as 2 grandes chances do primeiro tempo foram pelo lado direito, né, com o Arroio encontrando o Wesley perdendo o gol logo no comecinho da partida, e depois o Arroio também numa recuperação ali acionado pelo lado direito. Então o Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo, em termos de criação de oportunidades. No segundo tempo, o Cruzeiro começa também aproveitando um lado esquerdo muito fragilizado, o Ayrton Lucas tomando bolas nas costas basicamente desde o primeiro tempo. Mas o Flamengo encontra um gol muito rápido e o Cruzeiro se perde um pouco. E o jogo termina bastante equilibrado, com as 2 equipes construindo e criando boas jogadas. Então me entregou, e concordo com o Marrinha, quando ele fala que me entregou tudo que eu esperava. Inclusive é um jogo pela forma com que ele terminou, embora não foi um jogo num contexto geral com muitas oportunidades, mas pela forma que ele terminou e pelo equilíbrio que ele teve, com os 2 times jogando bola, poderia até ser um 2-2, ter sido premiado com mais gols. Mas 1-1 ilustrou bem o que foi a partida. E o Lázaro fala, Rodrigo, desse início do Flamengo mais forte, depois do Cruzeiro melhorando. A parada para hidratação trouxe uma melhora para o Cruzeiro, né? A gente vê já na Libertadores o que era da regra da Copa do Mundo agora na Conmebol. Vai vir isso também para o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que isso deu uma virada para o Cruzeiro depois dessa pausa. Você concorda, não?
do Jardim era uma coisa que o Felipe Luiz usava muito, né? E ele usou também em determinados momentos da Libertadores. Qual é a explicação? O Bruno Henrique e o Plata, que entraram também, né? O Plata até é o titular, mas ele estava com alguma questão no joelho, estava demorando a entrar em ritmo. Eles pressionam muito a marcação do adversário. Você vê como o Bruno Henrique vai ali correndo no goleiro, corre no zagueiro e tal. E aí o que acontece? Você dificulta muito o jogo construído para times bons como o Cruzeiro, que conseguem sair jogando e tal. Ele consegue cria essa coisa que o Lázaro falou da impressão total de controle de jogo. E, de fato, o Flamengo controlou o jogo durante 25 minutos, até teve a pausa da tradução e ainda voltou. Só que tinha pouca chance de gol, porque faltava o quê? Presença de área, porque o Pedro não estava jogando. Então você ganha de um lado e perde do outro, né? E o Cruzeiro estava conseguindo as chances, roubando a bola do Flamengo no meio de campo, porque ele muitas vezes sobe a marcação dele, que é uma forma que o Cruzeiro tem de ganhar, é o estilo do Arthur Jorge, né? Ganhar essa bola do adversário e sair em velocidade, tem jogadores muito velozes, Arroio, Wesley. Aliás, achei boa a atuação tanto do Arroio quanto do Wesley. Caio Jorge um pouquinho menos. Ali a qualidade do Matheus Pereira. E aí ele consegue criar mais chances. De fato, estava em 7-2, apesar do controle de jogo. Só que o final do tempo, aí o Flamengo iguala em finalizações, acaba muito equilibrado. Tem essa bola justamente do Bruno Henrique, que é uma boa chance. Volta para o segundo tempo, Flamengo melhor. Mas o Arroio consegue um gol ali na ponta direita, porque o jogo tinha sempre essas variações, e aí o Leonardo Jardim troca. E quando ele troca e põe o Paquetá e o Pedro no Arrascaeta e no Bruno Henrique, muda o estilo, o Flamengo passa a ter mais presença de área, mais gente que sabe fazer gol, o Arrascaeta até sabe, não que o Bruno Henrique não sabe fazer gol, mas ele jogando nessa posição ali centralizado, não é muito a dele. E aí o Flamengo começa a ter mais o jogo, faz o gol do Paquetá, e podia ter virado o jogo, né? Teve alguma chance, mas no final o Arthur Jorge também põe jogadores que reagem. Zé Lucas, muito bom esse volante do Cruzeiro, né? Que ficou disputado ali. E aí consegue igualar e também tem algumas chances no final. O jogo vai bom até o final. Corrido mais pelos jogadores até do que pelo árbitro, né? Um elogio aqui aos jogadores. Você falou do Léo Jardim, foi comemorado, né? No estádio lá. Teve notas de 100 reais falsas. Tem aí, o UOL subiu também essas notas. Vamos dar uma olhada do que aconteceu lá. Cadê, gente, o dinheiro que a torcida distribuiu? Tem, Alisson? Até para rememorar, né? Aí, ó. Denise, ele deixou o Cruzeiro no fim do ano passado. Ele falou que ele não ia, né, treinar nenhum time brasileiro. Exato. E aí, ó, tá ali, ó, falso, nota de R$3, nota de R$100. Foi ovacionado pela torcida cruzeirense, né? Natural, acho que é folclórico do futebol isso, né? O próprio Leonardo Jardim, quando foi apresentado no Flamengo, falou que foi um episódio que faz ele repensar em outras circunstâncias, ele não falar mais coisas como essa, não assumir esse tipo de compromisso. E é natural do torcedor do Cruzeiro se sentir magoado, porque o Cruzeiro fez um bom trabalho no ano passado. Esse time do Cruzeiro só está na Libertadores porque teve um trabalho sólido do Leonardo Jardim, que está sendo recuperado tardiamente pelo Arthur Jorge, porque o Tite faz um trabalho muito ruim no começo. O trabalho do Tite foi muito abaixo, embora o Cruzeiro tenha ganhado o título mineiro, mas muito mais por ineficiência do Atlético Mineiro do São Paulo, que conseguiu ser pior, do que do Cruzeiro, que claudicou nessa Libertadores na primeira fase, perigou não se classificar. Um time que com o Tite estava na zona do rebaixamento no Brasileiro e hoje está brigando por Libertadores. O Cruzeiro, se não me engano, já está em 5º ou 6º lugar no Campeonato Brasileiro. Então, é um trabalho que, se tivesse começado com o Arthur Jorge ou mantido com o Leonardo Jardim, poderíamos ter um Cruzeiro ainda melhor do que está hoje. O Cruzeiro, talvez, esse duelo nem existiria, porque o Cruzeiro teria se classificado em primeiro lugar no seu grupo, que era até um pouco acessível, embora tivesse um Boca Juniors, que nem se classificou. Então, é normal, natural esse sentimento do torcedor cruzeirense. E acontece, o futebol é isso, a gente já viu tanto treinador e jogador falando que nunca mais dirigiria, nunca mais trabalharia, não treinaria o rival, não jogaria no rival, e isso acontece. Eu acho que o jogador de futebol, o treinador de futebol não aprende com os erros dos outros, né? Com os próprios, de não falar. A gente tem um ditado, né? Quem fala menos erra menos. Bem isso mesmo. Só que não tem como você falar, não vou fazer nunca mais isso, porque é uma bolha, né, Rodrigo Matos? Acaba que os treinadores, ali, os próprios jogadores, eles vão se cruzar e vão trocar de time, enfim, cada hora tá de um lado.
E já tinha o exemplo do conterrâneo dele, Vitor Pereira, né? Que tinha acontecido a mesma coisa, né? Então ele podia ter aprendido com a experiência anterior. Eu concordo com o Lázaro que faz parte. Claramente o Leonardo Jardim ficou incomodado, né? Que ele falou, não entendo por que tanto ódio, né? Numa entrevista antes do jogo. Mas assim, o Gerson também ficou incomodado quando foi vaiado e muito apupado no Flamengo e Grêmio, Flamengo e Cruzeiro, no primeiro turno do Brasileiro. E foi a pressão que a torcida do Flamengo foi parecida com a que fez a do Cruzeiro. Diferente, a do Cruzeiro imprimiu essas notas, a do Flamengo ficou vaiando, tinha uma musiquinha para ele, enfim, e ele sentiu também. É que o Leonardo Jardim não entra em campo, né? Então a gente não sabe se ele erraria passes, né? Alguma coisa assim, se ele sentiria essa pressão, mas a entrevista dele, pelo menos, dá a impressão que ele ficou incomodado. E sobre Paquetá, gente? Paquetá volta no último jogo, né? Agora entra mais uma vez, consegue fazer um gol. Tá apto aí, você acha que para começar como titular, de repente? Não, ainda tem que pegar mais espaço, pegar mais ritmo, digamos assim. Até porque foi um período longo, né, sem jogar. Foi um período longo e a amostragem foi curta, embora tenha entrado ali no início do segundo tempo, jogou ali 30, 35 minutos, mas foi importantíssimo, né? Quando ele entra, a minha visão, a minha leitura do primeiro tempo do Flamengo era que o time estava construído muito pelos lados, até porque você tinha 2 pontas agudos e você tinha 2 laterais participativos ofensivamente, principalmente o Emerson Royal pelo lado direito. E o Flamengo estava construindo como se tivesse o Pedro em campo e não estava o Pedro em campo. Era muito cruzamento, era muita jogada aguda e você tinha o Bruno Henrique que sai um pouco mais da área. Ele não é um centroavante. Ele não é um centroavante. O que o Flamengo conseguia pressionar a saída de bola e conseguir recuperar rápido, principalmente ali nos 20 minutos, que até o Barrinha disse, e ali essa leitura também que eu tenho, não conseguia finalizar, tinha esse problema na tomada de decisão. Quando, ali no começo do segundo tempo, logo depois que toma o gol, eu via o Paquetá... Faltava gente na área mesmo, né? Exato. Teve uma bola que o Royal ganha na direita e ele entra, ele vai cruzar e ele faz o cruzamento certo e o Bruno Henrique não ataca a bola. Então Exato. não tem ninguém no meio ali. Exato. Faltava gente na área mesmo. Mas onde eu quero chegar para falar do Paquetá? Logo quando o Flamengo toma o gol, no comecinho do segundo tempo, 6 minutos, a leitura que o Leonardo Jardim teve foi uma leitura até que eu também na hora pensei assim muito da entrada do Pedro, pela necessidade, mas com a entrada do Pedro não isolada, mas sim também a do Paquetá, para você ganhar um pouco mais esse meio campo, você conseguir controlar um pouco mais esse meio campo e fazer essa bola chegar com mais qualidade, não só pelos cruzamentos, né, alguém para dar um apoio ali, ali na construção central da equipe do Flamengo. E sai o gol do Paquetá, claro, que não numa jogada construída, numa jogada de bola parada, num cabeceio do Léo Ortiz e na felicidade do Paquetá que aproveitou o rebote. Mas a ideia do Léo Jardim foi interessante, o Paquetá fez um jogo ok, não fez um jogo espetacular, mas fez um jogo dentro daquilo que se esperava, de controle do meio campo, o time do Flamengo melhorou no controle de jogo, na posse de bola e nessa troca de passes mais contundente quando o Paquetá entra e empata o jogo com o gol do Paquetá, importantíssimo gol do Paquetá. Então, mas fisicamente acho que precisa de mais minutos e também encaixá-lo nesse meio campo do Flamengo, né? Importante porque você tem o Arrascaeta, que embora não seja um jogador que aguente hoje 90 minutos, mas é o dono desse meio campo. E você tem ali um meio campo com o Jorginho e com o Pulgar. Eu acho que vai ser muito mais esse revezamento, porque o Jorginho não consegue aguentar em alto nível 3, 4 jogos seguidos. Então talvez o Paquetá jogando por ali, por trás, no meio campo mais centralizado, meio campo mais armador. Você gostou, Lázaro? Tem mais alguma coisa para ponderar sobre o Paquetá? Eu sempre gosto dele jogando, da dancinha, enfim. Eu acho que é bom vê-lo dentro de campo. Não, o Paquetá é um jogador excelente, né? Eu acho que ele ainda tá sentindo o ritmo. Ele fez o gol, que não é um gol fácil, porque ele pega de primeira, um chute assim, parece fácil, né? Mas vai E a bola vem não é rápido, tão né? Porque é um fácil. rebote que a bola bate na área, é muito rápida. Você tem que ter muita técnica para só posicionar o pé, porque se você bater nela com força, ela vai voar para longe, né? Mas eu achei que depois ele começou a perder muita bola. E eu acho que isso é sintoma de falta de ritmo. Teve alguns momentos ali, uns duelos, uns passes, que não é o jogo dele, que ele tem uma finesse maior. Mas ainda assim, a presença dele eu acho que melhorou, porque ele dá uma presença física também, porque também tem esse equilíbrio, né? Saíram o Arrascaeta e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, mesmo estando sendo mais velho, ele é um cavalo, fica ali correndo que nem um maluco para marcar na frente. O Arrascaeta marca,
mas um pouco menos, e aí você botou um jogador mais físico, que é o Paquetá, e o Pedro, que é um jogador mais clássico, digamos assim, para você botar. E aí ele e o Pedro, quando eles começam a se achar, ou quando o Paquetá volta e faz essa triangulação com o Jorginho, com o Pulgar, mesmo quando eles estão cansados, aliás, muito boa partida do Pulgar, excelente partida, ele salva uma bola ali que o Gerson entrar na cara do gol, que é um lance de gol mesmo, né? E que ele dá um carrinho certinho, o Cruzeiro fica pedindo pênalti e tal, mas o Cruzeiro é na bola. Então ele trouxe coisas pro Flamengo, mas eu achei que, concordo com o Lázaro, que ainda tá faltando ritmo, que é a coisa que o cara pega finesse. Quando tiver, ele vai ser titular em alguma das posições aí, né? Seja na do Arrascaeta, seja como segundo volante, seja como até como, aí não é ponta, né? Ele jogaria como um segundo meia ali, talvez no lugar do Plata, e aí o Royal passa mais e faz esse lateral. Você fala desse pênalti que o Cruzeiro pediu, tem aqui um comentário no Superchat falando, fala do pênalti não marcado pro Cruzeiro, a falta inexistente Qual? Que gerou o gol do Flamengo. Então, primeiro, dos pênaltis do Cruzeiro, nenhum foi. Desculpa, se alguém viu o pênalti naquela entrada do Matheus Pereira, na do Gerson no negócio, e aquela mão do Léo Pereira lá que bate na cabeça dele e vai na mão. Desculpa, a pessoa entende o futebol de uma forma muito diferente. Eu respeito, mas eu acho que ela entende o futebol de uma forma muito diferente da que eu vejo. Eu acho que a falta do Pedro tem uma discussão, sim. Porque o Fabrício põe o braço para trás e o Pedro meio que se joga para trás. Ele até acerta no Pedro, mas não acho que assim. Então, poderia não marcar e poderia marcar. É um lance discutível. O Arthur Jorge ficou revoltado ali fora do campo, falando em roubalheira e tal. Eu, se fosse juiz, não teria marcado a falta. Mas eu não acho que é um erro claro. E o erro do primeiro tempo de 10 minutos, e 10 minutos o cartão vermelho, é muito claro. Esse aí não tem a menor discussão, né? O Matheus Henrique entrou com força no meio da canela do Bruno Henrique. Tá no manual para arbitragem para expulsar, e ele não expulsou. E ele tá fora do próximo jogo porque recebeu o terceiro cartão amarelo, então no próximo jogo ele não vai jogar, porque tá acumulativo, né? Não limpa mais esse cartão amarelo. Falando dessa regra de manter o cartão amarelo, tem uma outra agora que, como eu já disse, as regras que estavam na Copa do Mundo, agora também nos jogos da Conmebol. E aí, a hora que o Samuel Lino vai sair de campo, ele sai contando, assim, ó. Tem 10 segundos para substituição, né? Você acha que é algo que... Eu achei engraçado ele saindo do tipo, tô no meu ritmo, tô no meu tempo. Regulamento debaixo do braço, né? Exatamente, ele saiu contando. E... Daqui a pouco os jogadores vão treinar, né, Denise? Eles vão fazer assim, contando o ritmo de 10 ali até Mas eu quero perguntar para vocês se os jogadores brasileiros vão se acostumar com essas regras. Porque é isso, hoje ele saiu contando os 10 segundos, mas a gente vê claramente em vários jogos esperando para ganhar tempo, porque tá ganhando de repente, aí quer atrasar o jogo ou fazendo cera. Isso não vai poder acontecer mais. E é uma questão de adaptação, né? Hoje até o Abel Ferreira foi questionado sobre isso. Ele falou que... E acho que é um ponto que é muito interessante ter que ser colocado, tá? Eu sou muito favorável a essas novas regras, principalmente as regras anti-ceras. E principalmente Libertadores, que a gente vê isso muito, a gente vê muito isso. Mas não tem como você mudar uma chave de competição para outra. Isso me incomoda. A CBF adequa, a Conmebol adequa, a CBF não adequa, a CBF adequa parcialmente, tem que marcar uma reunião para discutir o futebol só. E eu concordo com o Abel nisso, de tantas coisas que eu discordo em relação a algumas colocações do Abel, essa eu concordo veementemente. Agora, é muito importante, em termos de Libertadores, que a gente vê que a cera, por muito tempo, principalmente pelos clubes estrangeiros, mas cada vez os brasileiros também usando desse artefato, usa a cera como um método para ter vantagem, um método para conquistar vitórias, para conseguir resultado. Então isso tem que ser coibido. Agora, eu vou me permitir discordar do Marinho em relação à clareza da questão do cartão. Tá? Eu tenho... Fábio Lázaro, no meu futebol, é um lance para amarelo. A gente olhar a regra, eu ainda acho que seja para vermelho, principalmente a regra de hoje, mas com ponderações. Eu não acho que seja um lance claro, tinha que ser vermelho claro, sem discussão. Do Mateuzinho. Eu acho que sim, há precedente para expulsão, principalmente porque tem a questão do velocidade, força e intensidade. E quando o Matheus Henrique ele recolhe o pé, eu acho que ele diminui a questão do impacto.
Então eu acho que há discussão, Marinha. Eu acho que há discussão. Rodrigo, só para você completar, tem mais um superchat aqui que ele pergunta para o Matos sobre a escalação inicial do Flamengo, no caso. E aí eu queria acrescentar, porque num outro fim de papo, eu estava... É isso aí, nação. Flamengo empatou com o Cruzeiro em 1-1 no Mineirão. É isso aí, galera. É um jogo muito bom, muito gostoso de assistir. Flamengo injustiçado, o Henrique, Matheus Henrique, eu não sei o nome dele, deu uma entrada no Bruno Henrique, né? Com a sola, merecia ser expulso, mas não foi. A gente não deve chorar o leite derramado. O Flamengo jogou bem, na minha opinião. Não jogou com time reativo, jogou propondo o jogo. A maioria do tempo teve a posse de bola, propôs o jogo. O Cruzeiro quase não jogou, finalizou apenas uma vez no gol. E o Flamengo aí vai decidir agora em casa. E eu acho que o Flamengo tem total condição de passar do Cruzeiro e ir para as quartas de finais. E o Flamengo, antes do confronto com o Cruzeiro na próxima quarta-feira, vai enfrentar o Mirassol nesse domingo no Baião. É um jogo muito importante, o Flamengo precisa vencer para se manter vivo na Libertadores da América. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto.